está escrito: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A fé é a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé nos dá a confiança primordial de que recebemos de Deus muitas dádivas. Uma delas, certamente, é a bênção de poder ser pai, a bênção de ter um pai, de adotar um pai, de sentir-se cuidado e cuidada por alguém que, como bom pai, nos acompanha e nos assume como seu filho, sua filha. Que a presença amorosa de Deus em nossas vidas seja também motivo para vivermos relações de proximidade e paz em nossas famílias. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta celebração especial de Dia dos Pais. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Nos reunimos, ainda que virtualmente, e celebramos em nome e na presença de Deus que cria a vida. Em nome de Jesus Cristo, Filho, que se aproxima de nós. E celebramos em nome do Espírito Santo, que nos anima para a vida em família e em comunhão. Amém. Também de pedido pelas dores do mundo, em que intercedemos pelo sofrimento do mundo. Diz a canção: nosso Deus é Deus família, Deus Trindade acolhedor. Nós somos filhos e filhas, frutos de seu grande amor. Em meio a experiências de amor e cuidado, há muitas famílias nas quais as relações entre pais, filhas e filhos são carregadas de rancor, violência, desamparo, abandono, orientações preconceituosas. Também em tempo de pandemia, vemos crescer dados de violência nos lares. Violência que envolve pais, filhos e filhas. Há tensões, falta de paciência, há tanto esmorecimento. Clamemos a Deus por todas essas situações e relações quebradas que causam dor e sofrimento. E pedimos, clamando, que haja persistência no amor, no cuidado e na proteção. Inclina, Senhor, teu ouvido.
escuta o nosso clamor. Relações entre pais, filhas e filhos deveriam trazer estabilidade e orientação. Clamemos a Deus pelos filhos e filhas que sentem a ausência de seus pais, que experimentam abandono, que sofrem em relações violentas. Clamemos pelas mães que buscam suprir a ausência de pais irresponsáveis. Clamemos pelos pais preocupados e inseguros em relação ao futuro de seus filhos e de suas filhas. Clamemos, comunidade, pelas famílias que buscam prevenir e combater a presença das drogas em seu meio. Clamemos por relações justas e amorosas, por cuidado e proteção, clamemos ao Senhor. Inclina, Senhor, teu ouvido, escuta o nosso clamor. Porque Deus ouve os nossos clamores e Deus estende o seu amor a nós e ao mundo através de nós. Porque através de Jesus, o Filho amado e nosso irmão, Deus constrói uma ponte para nos alcançar com o seu amor. Neste dia, dizemos, amor paternal, e nos possibilita viver esse amor em nossas relações. Por isso, damos glória ao nosso Deus. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. Glória a Deus que nos possibilita construir pontes de amor e cuidado, relações de amor e cuidado. Glória a Deus que nos permite construir ambientes onde há relações boas e bonitas entre pais, filhos e filhas. Glória damos a Deus porque nos permite construir relações justas, relações que dão segurança, estabilidade e orientação. Damos glória a Deus porque em tantos lares há comprometimento financeiro e de tempo, onde pais e mães estão presentes na vida de seus filhos e de suas filhas. Damos glória a Deus porque a família pode ser, sim, lugar de diálogo e respeito, aonde o amor vai e vem. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. Glória, 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 glória. Oramos. Deus de amor, graças porque ouves e acolhes os nossos clamores. Porque teu perdão nos alcança. Graças te damos porque tua palavra é ponte onde o amor vai e vem. Porque ao celebrarmos contigo, estabelecemos relações de respeito e amorosidade,
gentileza em nossas famílias. Fala conosco neste culto. Revela-nos, ó Deus, a tua vontade e ensina-nos a viver, a experimentar e a partilhar o teu grandioso e infinito amor em nossas relações familiares. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre, dizemos todos e todas, a uma só voz. Amém. Glória, pois, a Deus, a palavra do Senhor, e também consolo aos que sofrem sua dor. Ela é alimento e nos dá o seu vigor. Tem misericórdia, vivifica no Senhor. Palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés, e por tua graça contigo ficar. Guarda-nos dos males, enche-me com tua luz. Eu possa ver tua benignidade, tua salvação, Senhor. Vem, Jesus, lembrar-nos que és eterno doador. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés, e por tua graça contigo ficar. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem na frente, para o outro lado do lago. Depois que mandou o povo embora, Jesus subiu um monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali só. Nesse momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até eles andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor que está aí, mande-me andar em cima da água, até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como a sua fé é pequena, por que é que duvidou?" Então os dois entraram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato o Senhor é Filho de Deus." Louvado sejas, Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Que coisa terrível o medo! Você e eu conhecemos tal situação. No medo, a gente se assusta, se sente pequeno, insignificante, se esconde,
fica paralisado. Nossa leitura da palavra de Deus e nossa experiência em fé e vida nos mostram que o medo não tem só o lado de atrapalhar as pessoas. O medo também pode ser criativo. Em fé, Pedro experimenta isso. Ele pede socorro. O medo pode embaçar os olhos, mas também pode limpá-los e fazer enxergar melhor. Pode ensurdecer os ouvidos, mas também abri-los para se ouvir mais e melhor. O medo pode me capacitar a enxergar perigos, prestar atenção a eles, avaliá-los e a lidar com eles adequadamente. O medo pode provocar pavor, mas pode também despertar sabedoria e coragem. E mais um aspecto importante para nós, pessoas cristãs, o jeito de lidar com o lado desafiador do medo sempre tem a ver com o Jesus que diz aos discípulos: coragem, sou eu. E com o Jesus que estendeu a mão, segurou Pedro, diz também para nós: coragem, sou eu. E o tempo todo estende a mão para nós e para nos segurar. Nossos medos, acompanhados por este Espírito de Deus, podem se tornar medos construtivos e ferramentas para a vida, que nos fazem cuidar, prestar atenção, ser inteligente, ser ativo, empático, abrir os olhos, ouvidos e a boca por nós e por todas as criaturas. E em nossa comunidade, podemos nos ajudar uns aos outros e umas às outras. Não precisamos ficar sozinhos, e nem precisamos administrar sozinhas e sozinhos nossos medos. Sempre temos irmãs e irmãos na fé e no amor conosco. Compartilhar medos ajuda a lidar melhor com eles. Pedir ajuda em comunidade fortalece a esperança e a confiança. Confessar a fé juntos faz-nos carregarmos mutuamente. Gritar socorro, Senhor, em comunidade é confortante. Constatar em conjunto de fato o Senhor é o Filho de Deus faz a comunidade colocar Jesus Cristo acima de todos os medos. Martinho Lutero chegou a dizer que a dúvida e a fé são faces de uma mesma moeda. Quem tem fé duvida e quem duvida tem fé. Só se pode duvidar de algo que em algum momento já se acreditou. E ainda disse que muitas pessoas têm considerado a fé cristã como algo fácil. Elas pensam assim porque nunca experimentaram. E o filósofo Sartre escreveu: a fé, mesmo quando é profunda, nunca é completa. E fazendo um outro paralelo com o texto, e agora pensando no contexto de metrópole, não é difícil perceber que sempre existem altos prédios em construção. Alguns estão em estágio inicial, outros estão tendo suas paredes levantadas e outros estão em fase de acabamento. Além disso, se percebe também que nessas grandes construções existe uma quantidade razoável de trabalhadores. Em todo caso, o que chama a atenção é que dentre estes muitos trabalhadores estão alguns que cuidam da parte externa dos prédios. Esses trabalham em condições talvez um pouco mais tensas, já que realizam seu trabalho de dentro de andaimes, pendurados apenas por cordas e cabos. Não é difícil imaginar que trabalhar nessas condições requer um pouco mais de coragem, já que tudo parece muito frágil e inseguro.
Certa vez foi perguntado para um desses corajosos trabalhadores: qual é o segredo para conseguir trabalhar nessas alturas e não sentir medo? Ele respondeu: um dos problemas lá em cima são as rajadas de vento, que fazem o andaime balançar. Nesse momento, o segredo para não sentir medo é olhar sempre para frente, ou até mesmo para cima, mas nunca olhar para baixo. Podemos imaginar que se Pedro tivesse na época a oportunidade de ouvir um trabalhador das alturas contando o seu segredo para não ter medo, diante da força do vento, talvez ele não tivesse começado a afundar. Pedro sentiu medo de tudo aquilo que estava acontecendo com ele e provavelmente acabou olhando para baixo, desviando o seu olhar de quem estava à sua frente. Ele não sabia o segredo. Assim como os trabalhadores das alturas, assim como Pedro, todos nós experimentamos na construção de nossa vida ou em nossa caminhada sobre as águas do mar da vida, a força do vento. Pode ser uma doença, pode ser um momento de instabilidade financeira, uma fase depressiva, a perda de um familiar ou um grande conflito familiar, não ter emprego, essa pandemia, as incertezas. Essas são rajadas de vento que balançam nossos andaimes e tiram o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade e o nosso sentimento de segurança. São essas rajadas de vento que despertam em nós o sentimento de medo. A sensação dos trabalhadores das alturas e a sensação de Pedro diante da força do vento é muitas vezes a nossa sensação. E a essa altura a pergunta não deveria ser: por que estamos com a sensação de estarmos caindo ou afundando? Mas para onde está voltado o nosso olhar? Diante das rajadas de vento, muitas pessoas preferem olhar para trás e tentar entender o porquê de estarem ou se sentirem assim, ou buscar razões, ao mesmo tempo em que muitas pessoas preferem olhar para os lados, tentando encontrar um culpado. E ainda muitas pessoas preferem fechar os olhos, esperar no que vai dar. Isso sem contar nas outras tantas que simplesmente olham para baixo e vivem com medo, se sentem num buraco. Mas esse não é o problema. O problema é continuar no buraco ou ficar só com medo. Na verdade, não são muitas as pessoas que, diante da força do vento, escolhem olhar para frente, ou mesmo para cima, e enxergar que ali está alguém lhes estendendo a mão para ajudar. Ter consciência do peso, do pavor e do medo ajuda a entender o nosso texto. E para a comunidade, ter consciência do peso, do pavor e do medo também é importante para a fé e vida através dos tempos, inclusive em nossos dias. Jesus estendeu a mão ao Pedro, segurou e os dois subiram no barco. Quando os trabalhadores das alturas encerram mais um dia de trabalho, se aproximam novamente de uma porta de acesso ou uma janela, encostam o seu andaime e algum outro trabalhador que está dentro do prédio estende a mão e vai ajudando os demais colegas, um por um, a entrarem novamente no prédio. Uma vez estando dentro do prédio, eles se sentem de novo seguros e tranquilos,
por estarem no lugar firme. Essa também foi a experiência que Pedro teve quando olha novamente para frente e estende a sua mão para Jesus. Foi levado de volta a um lugar seguro. Quem sabe não seja essa a melhor escolha diante dos desafios que a construção de nossa vida ou as águas do mar da vida nos colocam. Na sensação de estarmos caindo ou afundando, pode ser uma boa escolha olharmos novamente para frente ou para cima, estender nossa mão, permitir que Jesus nos segure e nos coloque novamente no lugar seguro e firme. Hoje é também Dia dos Pais. Podemos imaginar que a proposta de relação entre nós e diante das rajadas do vento que enfrentamos na vida, pode ser a relação entre pais e filhos. Em sua construção ou sua navegação pela vida, filhos também terão que lidar com muitos desafios, sentirão medo, os primeiros passos, o primeiro dia de aula, a adolescência, a escolha de um curso, a primeira viagem sozinho, o primeiro emprego e assim por diante. Tudo isso dá uma sensação estranha e não tem como não sentir medo. E para quem normalmente os filhos olham, é muito bom na condição de filho ou de filha sabermos que temos alguém que diante da força do vento estende a mão para nos acolher, para nos abraçar, para nos ajudar e nos levar para um lugar seguro. Por fim, se observamos as crianças, ou se já observamos, quando eles tinham 1 ano de vida, vamos perceber que estão vivendo a fase do explorar. Caminho por toda parte, entra em tudo quanto é espaço, abrem tudo que tem porta e gaveta. Lembro saudosamente quando meus filhos descobriram a alegria de subir um degrau. O problema é que eles não aprendem a descer ao mesmo tempo. Uma vez querendo descer o degrau, agora pouco importa como vai ser. O filho ou a filha direciona o seu olhar para o pai ou para a mãe, estende a mão, vem correndo e quando chega perto do degrau, sem olhar para baixo, simplesmente se joga nos braços de quem está ali e dá uma gargalhada. É uma cena com um sentido muito bonito. Que todos nós possamos, em nossa relação com Deus e também na relação entre pais e filhos, diante das rajadas de vento que a vida nos coloca, ou os constantes deslocamentos para outras margens, sempre nos lembrar do segredo dos trabalhadores das alturas, da importância de estender a mão e da coragem da criança que se joga sem medo nos braços daquele que a ama, de maneira amorosa e irrenunciável. Amados e amadas, não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Jesus nos fez uma promessa, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Vamos nos esforçar, crer e não deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela. Com Ele em nosso barco, podemos repetir as palavras do rei Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meu barco é pequeno
e tão grande é o mar. Jesus, segura a minha mão. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos e no terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É muito acalentador recebermos o serviço de Deus através de um culto, de uma celebração. Também isso nos anima a caminharmos como comunidade de fé, a mantermos a nossa comunhão e nossa unidade. Lembramos que a cada culto sempre temos tido a prática de ofertas de gratidão. Neste final de semana do Dia dos Pais, a oferta é destinada para o trabalho com a juventude em nossa igreja. Estaremos colocando no link deste culto os dados e o encaminhamento para como proceder para a destinação destas ofertas para o trabalho com a juventude. Assim, queremos, neste momento, encaminhar também a nossa oração de intercessão, em atitude de agradecimento por este culto que celebramos. Oramos. Ó amado Deus, te pedimos por aqueles pais que lutam para encontrar um equilíbrio entre as exigências do trabalho e a vida familiar, especialmente nesse momento em que estamos reclusos em nossos lares por conta do distanciamento social necessário. Muitas vezes está sendo exigido de mães e pais a conciliação do trabalho e das atividades do lar no mesmo ambiente. Por isso te pedimos, ó Deus, da paciência e equilíbrio. Te pedimos por aqueles pais que, apesar da situação de divórcio, permanecem presentes na vida de seus filhos e de suas filhas. Lembramos de pais adotivos, cujo amor e suporte resultam em pleno acolhimento e também na plena realização de suas tarefas como pais. Pedimos nesta oração pelos padrastos que livremente optaram pela paternidade e dão amor e respeito às suas enteadas e enteados. Te pedimos um olhar especial aos pais enlutados, com a perda de um filho ou de uma filha. E estes pais, pela fé, mantêm vivos estes filhos e filhas em seus corações.
Te pedimos, ó Deus, por aqueles pais que sofreram ou sofrem negligência e hostilidade por parte de filhos e filhas. Aqueles homens que, como mentores e guias, também são pais. Te pedimos por aqueles homens que estão em vias de se tornar pais, planejando viver esta experiência, que estes homens recebam seu filho ou sua filha de coração aberto e feliz, sob muita responsabilidade. Por todos os pais, por toda esta gente que vive esta realidade de cuidar, queremos unir as nossas vozes e pensamentos, orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Qual barco singra pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, que indica a direção. Se lentidão nos atacar e medo nos assaltar, em rumo embora amigos há, que auxílio vem prestar. Coragem isto nos dará, fraquezas vencerá. Ao alvo prometido, enfim, o barco chegará. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois sem ti nos assalta temor, solidão. Ó, guia-nos, Senhor, guia-nos, Senhor. Onde estivermos reunidos com nossos familiares, em nossos lares, ou também na vivência da saudade de quem está distante, recebemos neste momento a bênção que vem do coração de Deus para nós. Que Deus te abençoe com harmonia em teu lar, amor em teu coração, paz em tua alma e alegria em tua vida. Que a força de Deus seja a tua guia, que o poder de Deus seja teu alicerce, que a sabedoria de Deus seja a lição a ser aprendida, que os olhos de Deus sejam a tua visão, que os ouvidos de Deus sejam a tua audição, que a palavra de Deus seja um verdadeiro teor de teu discurso, que o escudo de Deus seja a tua segurança. Em nome de Deus, que é Pai amoroso, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Vamos, pois, na paz de Cristo, construir relações de amor e paz. Feliz e abençoado Dia dos Pais.